Universidade, publicidade e propaganda, comunicação, mercado de trabalho. No episódio de hoje, conversamos com Fernanda Osteto, coordenadora de marketing da FURB e coordenadora do curso de publicidade e propaganda. Ela nos contou um pouco da história dela como profissional, da história da FURB e alguns cases da comunicação da universidade. Saiba um pouco mais então nesse episódio sobre como é a visão da publicidade e propaganda na academia, que está faltando aqui. Eu sou o Guto Bilinski. Eu sou o Thiago Montanha. E aqui a gente fala de marketing. Com quem entende do assunto. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do Tem que Ter Cast. Aliás, eu tô muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Obrigado pra você que acompanhou, pra você que assistiu a gente ali, que colocou o sininho. Colocou o sininho, que compartilhou, que seguiu o nosso canal. É um projeto muito bacana que a gente está abraçando aí, muito feliz em trazer pessoas importantes e que agregam tanto na nossa vida profissional, também pessoal. E o sucesso do programa se deve um pouco a isso, né, Montanha? Das pessoas ilustres que a gente traz aqui. E hoje nós temos quem? Hoje nós estamos aqui com Fernanda Osteto, nossa querida professora da FURB, antes de mais nada, né? E hoje também coordenadora de marketing da FURB e coordenadora do curso de publicidade e propaganda. Eu fiquei preocupada com o ilustre. Nem tanto. Mas muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite aqui, né, para participar conosco do Tem que Ter Cast. E a gente está bem animado para conversar um pouco não somente sobre marketing e publicidade, mas um pouquinho da sua história também nesse meio, né, Gutão? É isso aí. E, Fernanda, a gente conversando aqui nos bastidores, eu não sei nem por que eu tô olhando para a câmera, cara, esqueci, desculpa, Heinz. Eu posso olhar direto para você. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Quase derrubei a TV, quase derrubei o cenário. Quer uma bússola? Não, tá tranquilo. Mas, Fernanda, eu tava vendo um pouquinho a respeito da tua carreira e tudo mais, e eu vi que por um bom tempo tu trabalhou em São Paulo, na verdade, né? Começou meio que lá a sua carreira dentro do marketing e publicidade, certo? Sim, na verdade em Floripa. Floripa? É verdade, Florianópolis primeiro. Primeiro Florianópolis, porque eu me formei aqui na segunda turma de publicidade e propaganda. A minha família, por parte de pai, é de São Paulo, né? Então minha infância foi lá, minha irmã nasceu lá, e meu pai morava lá. Você nasceu lá também? Eu nasci em Brasília, por acaso. Meu pai trabalhava na Kodak e ele estava em Brasília, depois voltou para São Paulo. E aí, meu pai morava em São Paulo, mas ele estava fazendo o segundo casamento dele, e eu com uma filha bem rebelde, eu queria publicidade. A princípio eu ia para São Paulo para morar com ele. Quando eu soube que não ia ser só eu morando com ele, aquela filha da adolescente rebelde, eu falei, não vou para São Paulo mais. E fui procurar onde tinha, e tinha em Blumenau. Em Santa Catarina só tinha Blumenau. E eu falei assim, então eu vou para Blumenau. Né? Vou me aventurar em Blumenau. E a gente morava, nessa época, meus pais estavam separados, minha mãe morava em Floripa e meu pai em São Paulo. E eu morava com a minha mãe em Florianópolis. E aí eu vim para Blumenau. Só tinha em Blumenau na época? Só tinha em Blumenau. Aliás, eu me lembro também dessa época, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, para quem buscava a comunicação era um pouco restrito, né? Não era em todo lugar que tinha faculdade, não eram tantos cursos que tinham. A publicidade mesmo, eram raras as cidades onde tinham curso. Eu né? prestei em 91... Setembro de 91 foi o vestibular da FUVEST, da USP. Eram 99 candidatos por vaga em publicidade e propaganda na USP, porque não tinha, né? E em Floripa só tinha jornalismo na UFSC. E aí a publicidade aqui tinha sido lançada em julho de 91. E eu ia prestar vestibular lá no final de 91. Eu falei assim, agora, né? Vou tentar ali, vou tentar Curitiba. Eu ia tentar Curitiba também. E em Curitiba eu não cheguei a fazer o vestibular. E aqui eu passei. Vim me aventurar por Blumenau. Eu lembro que os cursos eram muito concorridos também por causa teve esse brilhantismo final dos anos 80, começo dos 90 ali na carreira do publicitário, né? Tinha muito deslumbre, assim, né? Era uma área descolada. Né? Exato. E daí todo jovem queria procurar essa área e aí foi um curso bem concorrido, eu lembro disso. Exatamente. Esses cursos, na verdade, eles acabam tendo, né, ondas, né, de procura. Eu lembro também que quando eu fui fazer vestibular, que foi nos anos 2000, ali comecinho dos anos 2000, a publicidade também tinha tido um novo boom.
né? E também, se eu não me engano, quando eu fiz para Direito na Federal do Paraná, e normalmente seria o segundo curso mais concorrido, e foi o terceiro naquele ano. Foi Medicina, como sempre, e o segundo foi Publicidade e Propaganda. Pois é. É porque vender um produto, a gente sempre vai ter que vender, né? Um produto. Então, é uma área nesse aspecto que favorece. Só que tinha uma época aqui em São Paulo, você se inscrevia para comunicação em alguns locais e depois você escolhia se queria relações públicas, jornalismo ou publicidade. Eu acho que a FMU, tinha algumas que... Aqui já não, aqui você já embarcava no curso que você queria. Eu talvez falei uma grande besteira, mas se eu não me engano, no curso de Publicidade da Federal do Paraná, os primeiros 2 anos é em conjunto com jornalismo também e com... Relações públicas. Relações públicas, se não me engano. É isso aí. Sempre teve essa... E daí depois abre para cada área mais específica, né? E relações públicas que foi desaparecendo, acho, pela demanda. E daí foi formou-se aqui, acabou indo para Florianópolis. Aqui eu já comecei a trabalhar, já fazer estágio, trabalhar na área desde o início da faculdade, né? Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em Floripa, aí atendia e passei por todas as áreas, porque eu lembro que eu era agência mesmo, curiosa, e eu queria conhecer a área de mídia, planejamento, atendimento, produção. Eu fui produtora gráfica. Olha só. E eu achava que se um dia eu quisesse trabalhar com planejamento e atendimento, conhecer todas as áreas ia ser um diferencial para mim. Perfeito. Então, eu passei, mas eu comecei a estagiar numa agência em Floripa, não ganhava nada de salário. Era assim, eu tá lá e se desse certo, eles me contratavam. Foi assim. Era muito comum nessa época também, né? E aí, mas... Trabalhei muito de graça. Mas você tava lá, tava no mercado, tava aprendendo, hoje, de vez em tava... quando, De vez em quando. Exatamente, né? Hoje já não rola, né? E aí foi assim. E depois a agência que eu trabalhava, aí atendi Costão do Santinho, toda a Fiesc, o sistema, né? Legal. Da Grandes Fiesc. contas. E aí a agência tinha um escritório em São Paulo. E eu infernizei o dono da agência para me mandar para São Paulo, porque eu queria ir para São Paulo. Falei, chega de Florianópolis, quero ir para São Paulo. E meu marido, que era na época meu namorado, ia fazer residência em Campinas. Eu falei, poxa, tô em São Paulo, tô mais perto. Tenho família, me viro, né? E aí ele me levou pra agência lá. Até o dia que ele falou assim, não, Fernanda, eu quero você de volta. Eu falei, não volto. E aí fui trabalhar em outra agência e depois fui trabalhar na Editora Abril. Ah, pois eu vi também sobre isso, né? Tu pegou o auge da Abril ali, O auge da Abril. Foi, assim, uma experiência, assim, incrível. Porque era um edifício de 20 andares ali na Marginal Pinheiros, perto ali do Shopping Eldorado, que ficava... Na Marginal Tietê era gráfica. Eu morei em São Paulo nos anos 90 e estudava ali pertinho. Ah, é? E aí, e lá você tinha... Dentro do prédio, você tinha cafeteria, refeitório, academia. Tudo para quem trabalhava ali. Para quem trabalhava ali. Para você não sair dali, né? Então, você entrava de manhã e saía à noite, né? E o pessoal acha que quem inventou isso foi o Google, né? É verdade. E aí, aquele clima, né? Porque, assim, o pessoal muito descolado, descontraído. Todas eram mais de 50 títulos na época, né? Entre revistinha, tudo, né? E eu trabalhei no grupo, na área de negócios, que aí era Você S.A., Revista Info, Exame e VIP. Olha só. Aí mas eu trabalhava no setor de marketing e circulação. Então, a gente tinha que manter a carteira de assinantes ou crescer a carteira de assinantes. Esse era o nosso objetivo. A VIP, que era aquela revista para aquele leitor que falava que comprava Playboy para ler as matérias, né? Eu pensei a mesma coisa. Não, quando tinha umas mulheres assim que o pessoal da redação já falava assim, ó, as mulheres lindas, aquelas que quase não teve Photoshop, né? E a gente sabia dessas fofocas. E eu lembro que aí dali eu passei a ser gerente de circulação da Exame e da Você S.A. E eu lembro nessa época que o 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, a gente trabalhava no 11º andar. E aquele dia era a entrega do Melhores e Maiores. As melhores e maiores empresas sempre tinha a entrega do anuário e tinha um evento grande, que já teve até presidente que participou desse evento, né, do Melhores e Maiores. Era um evento enorme.
E eu lembro que o evento ia ser dia 11 de setembro. O primeiro lugar foi pro McDonald's, símbolo americano. E de manhã, o evento ia ser à noite, e de manhã deu aquele das Torres Gêmeas e o povo da redação enlouquecido. E a gente, quem foi? E eles, a gente tem suspeitas. E a gente acompanhando se ia ter o evento, se ia ser cancelado, porque, poxa, o pessoal da McDonald's Internacional estava ali em São Paulo pro evento. Nossa, sem clima algum. E ficou aquele clima, mas vamos fazer vamos manter, né? E aí se manteve o evento, mas naquele clima, né? Então eu lembro que foi... E a gente no 11º andar, e eu falando, meu Deus, né? Dá até aquele medo, assim. Não tem quem não teve medo. Que nem quando dava incêndio, né? Às vezes eles faziam a simulação de incêndio. E um dia aí a gente fazia aquela simulação, que droga, agora tem todo mundo descer de escada, né? E o dia que foi de verdade, uma sexta-feira, foi de verdade, todo mundo descendo aquela escada, aí o apavoro, e você eu tava num outro andar, numa reunião, e você desce sem bolsa, sem nada, e você sai correndo e desce, né? No desespero. Eu lembro aquela galera na frente do prédio na Marginal Pinheiros, não deixando ninguém entrar, eram umas 3, 4 horas. Puta, se tivesse pego a bolsa, podia ir embora já, né? Sexta-feira. Sim, e a gente querendo ir embora, e não podia entrar nem pra pegar a bolsa. E aí, carro no estacionamento e tudo. Aí eu lembro que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, eles só deixaram o Veja entrar. Porque Veja tinha que fechar a revista. Nossa senhora, tá. Então, Veja tem que entrar, porque a revista ia ser impressa, sempre impressa na madrugada, pra sábado tá pronta, porque sábado já saía avião pra fazer entrega e tal. Isso, né? E aí o pessoal de Veja podia entrar. E eu lembro lá, moço, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, é rapidinho, só pra pegar minha bolsa, já não tá tudo certo, tá, deixa. Aí eu acho que eu infernizei o segurança, peguei a bolsa e fui pra casa. Porque senão, sabe lá Deus que hora sair. Mas são coisas assim que a gente lembra com carinho. O Tivita, né, Meu Deus, ele encontrava você no elevador, ele saía perguntando, de que setor você é? O que você faz? Me diga alguma coisa. E ele perguntava, meu Deus, e super admirado por todo mundo. Mas é legal você ter essa experiência nacional, assim, né, cara? Uma coisa... E lá, eu vou te dizer, eu fiz em Floripa eu fiz pós em marketing, mas lá eu acho que eu pus a mão na massa de verdade, porque... Eu tinha que fazer o planejamento, definir as verbas, a verba de cada campanha. Eu era responsável pelo faturamento. Então, eu respondia para aquele valor que eu prometi naquele mês entrar. Então, eu tive que fazer finanças para não financeiros na SPM. Isso serve para quem acha que comunicação é só comunicar, né? Não, era o que eu ia perguntar agora, porque é um tipo de cadeira que eu acredito que na graduação não exista, né? Finanças, enfim. Não existe. E no marketing, muita gente acha que marketing é só comunicação. Existe a administração, né? Mas as finanças não. Não, e assim... eu tive que aprender o que é econômico diferido. Com diferimento, sem diferimento. Porque eu vendi um produto em 12 meses, mas eu cobrava em 3, 4. Então, eu recebia 4 vezes para entregar ele em 12. Então, eu tinha que fazer esse cálculo também no caixa. Então, tinha o caixa e tinha o financeiro normal, já considerando que todo mundo ia pagar todas as parcelas. Sim. Né? Então, eu falava assim, agora eu queria vender Omo. Ia ser mais fácil, você entrega, pega o dinheiro e põe no teu... O bicho pegava um pouquinho mais. Mas foi um exercício, você calcular, projetar a carteira de assinantes, o que vai acontecer se eu mudar minha revista de e você mensal. Gostava disso? Amava. Olha só. Amava. E estava bem realizada lá. E assim, eu era gerente de exame Você S.A., ali estava o gerente de Caras, ali estava a gerente de Cláudia, ali das femininas, ali estava o gerente da Playboy. Da Caras você tinha as fofocas em primeira mão. Não, então. eu tenho roupão de Caras. Ia tudo. Já foi pra Ilha de Caras? Não fui pra Ilha de Caras, porque sabe que o orçamento era apertado, tá? Aquele castelo de Caras era assim, tira foto e esconde o rasgadinho da cadeira, sabe? Põe a mãozinha assim. Tinha toda uma maquiagem, então. Tinha. O glamour era só o que a gente via, Exatamente. Né? O da ilha eu acho que era o mais legal do que o castelo. Porque o castelo tinha o custo da viagem, né? Então, o da ilha era mais bacana. E aí, só que meu marido acabou a residência. Aí a gente casou a gente casou em Floripa, mas ficou morando em São Paulo. Ele fez a especialidade dele.
a subespecialidade, e quando ele acabou, ele recebeu a proposta para voltar para Blumenau. Aí ele, assim, vamos voltar? Eu falei, vamos, né? Ele voltou antes, aí eu pedi minha demissão, aí até ver quem ia ficar no meu lugar e tal. E meu chefe tentando me convencer, Fernanda, eu tinha planos pra você. E eu falava, não se fala isso, né? Você pede demissão. Não, mas você deve ter sido coração na mão. Aí, meu Deus, eu chorei bastante, mas assim, eu também era uma decisão de vida. Também eu não queria... Família, né? Pensava assim, eu quero ter filhos, aqui eu não tenho vida. Eu venho pra empresa... Eu ia às 7, porque eu fazia academia e já ficava na empresa. E saía, né, 8 horas da noite. Era raro eu sair dia claro. É um outro ritmo. Sim. Que quem tá no início da carreira, bacana. Chega uma hora que não sei se eu queria isso. Eu queria estar naquela louca, aquele trânsito pra buscar filho na escola. Não cabe mais. Aí... Eu acho que vale a pena, todo mundo devia morar um tempo em São Paulo, mas só um tempo. Eu acho assim, quando você é jovem, lá nos teus 20 e poucos anos, vai mesmo. Eu acho que é uma baita experiência. Mas aquele ritmo já não estava puxado, assim. Sim. Eu já não sabia como encaixar, por exemplo, filhos naquele ritmo. Não, é impossível, na verdade, né? E aí, eu vi amigas com filhos, né, os perrengues. Não, possível é porque as pessoas fazem isso. A diferença é que elas não conseguem se dedicar tanto às outras atividades. A verdade é essa. Ou aos filhos, né? Ou aos filhos. Porque assim, ó, se eu fosse às 15 para as 7 da manhã, eu fosse trabalhar, eu levava 15 minutos. Por isso que aí eu ia aproveitar e ia pra academia. Se eu saísse às 8, eu chegava às 9. Pois é. Um trajeto de 15 minutos. E aí você voltou pra Blumenau? Aí voltei pra Blumenau, aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Procurar emprego, né? Mas todo mundo achava que eu ia ser cara. Ah, não, você já ganha um salário alto, aqui não vai dar. Eu falei, então eu vou estudar e vou ter filho. Exatamente o que eu fiz. Entrei no mestrado grávida de 5 meses. Nossa. Olha só. Aí fiz o mestrado, uma parte do mestrado grávida, outra parte com um bebê recém-nascido. Mas consegui fazer sem pedir nada, extensão de prazo, nada. E entreguei minha dissertação de mestrado. E aí já comecei a dar aula, né? Então, em 2003 eu vim pra cá. Aí que entrei no mestrado e também já comecei a dar aula. Mas que legal você já ter tido essa experiência de carreira para depois começar a dar aula, porque você já vem com outra cancha, né? Uma coisa interessante, né? Isso, a minha área de formação é outra, né? Eu sou formado em Direito, sou advogado. Mas o que a gente sentia muito na faculdade era o professor que ele era acadêmico, né? Ele era excepcional acadêmico, mas foi acadêmico a vida inteira. Então sempre faltava um pouco de fato, uma realidade prática da atuação no campo do direito. E eu acredito que isso aconteça em qualquer faculdade, na verdade, né? Então acho que o professor que ele vem também carregado de uma experiência profissional dentro do que ele ensina, eu acho que isso traz uma outra visão sobre aquela matéria, sobre aquilo que ele está ali dentro da universidade. Eu acho que é uma visão menos romântica também, porque eu me lembro quando eu entrei na faculdade, tinha essa visão muito romântica, onde, eu vou ser diretor de criação de uma grande agência. Eu acho que até hoje é um pouco assim, né? Não é mais. Tu acha que não? Não, agora eles querem ser freela. Sério? Acabou aquela ideia? Pra agência. Olha só. Poucos, muito poucos. Tá todo mundo querendo ficar de home office, fazendo freela. Mas eu lembro, na época era mercado. muito mais... Tem, claro. E assim, pede um estagiário, às vezes eu sofro, tá? Todo mundo já... Não, eu queria entrar nesse assunto depois, mas realmente, a gente que tem empresa, tudo, a gente sofre muito para contratar. Um dos motivos é esse, as pessoas já querem um pouco mais de liberdade, né? Não, é uma área que tem demanda, tem uma super demanda. Mas aí, dando aula... Estava contente dando aula, mas ainda assim eu fazia umas consultorias, eu com umas amigas da época de faculdade, a gente abriu uma empresinha de consultoria e planejamento de marketing, mas para atender micro e pequenas empresas. Certo. Esse era o foco. E vou te falar que as micro e pequenas pagavam melhor do que as maiorzinhas. Então, não reclamavam tanto, não choravam tanto. E aí a gente começou... Isso não mudou muito, não. Não? E aí começou a coisa a engrenar, mas aí eu fui chamada para assumir o marketing da FURB na época da gestão do Eduardo Deschamps, na reitoria. O pessoal me indicou, porque eu tinha acabado de voltar, né? E ele queria alguém de mercado para coordenar a área. Certo. E aí eu fui trabalhar com ele, então a gestão dele de 4 anos, eu fiquei com ele no marketing.
Mas assim, sofri porque eu vim da iniciativa privada, daqui a pouco eu estava numa estrutura de instituição pública. Né? Então eu não... E nessa confusão que a FURB, que é uma instituição pública com receita privada, enfim, né? Você tem todo o ônus, o ônus dos dois lados. Exato. Então, para eu entender essa dinâmica, né, mas já foi bem bacana. A gente conseguiu fazer campanhas importantes. Lá eu ganhei a equipe, porque... Isso era mais ou menos que ano? 2009. 2009. Aí a gente ganhou o prêmio ADVB Top de Marketing com evento Interação FURB. Legal. A gente ganhou alguns prêmios naquela época. Da campanha dos 47 anos da FURB, 45 anos da FURB, não lembro. Mas era uma campanha de aniversário que a gente fez com a Seven. A gente ganhou Central do Outdoor, o ouro no Regional Sul, e ganhou esse grande mérito da Seven, fez uma campanha maravilhosa. E ganhamos prata no Nacional. O Fábio, inclusive, está convidado para participar aqui também. Estamos aguardando aí quando vai ser marcada a data com ele. Foi incrível, porque eles têm essa pegada da comunicação com planejamento, não é uma comunicação desorientada, né? Eles trabalham com métricas, eles trabalham focados em resultado. Eu gostei muito de trabalhar com eles naquela época. Mas eu trabalhava com eles e com a Free. Então eu tinha a Seven coordenando, cuidando da comunicação institucional e pós-graduação, e a Free com as campanhas de vestibular, que na época a gente tinha muito campanha de vestibular, seletivo especial. Então, e estava conhecendo o mercado, né? Conhecendo quem estava aí no mercado regional, porque eu estava muito tempo fora. Sim. Depois, em 2010, eu saí, porque aí mudou a gestão, e aí comecei a coordenar curso, me envolvi em outras questões acadêmicas, né? E em 2019, a Márcia ganhou, e aí ela me chamou de novo para assumir. Tu voltou com a Márcia daí. Aí eu voltei com a Márcia. Já numa outra realidade, né? Numa outra realidade de momento, de faculdades, de cursos à distância, bombando. Sim, a concorrência é bem mais agressiva. Pandemia assim, depois... pandemia, nossa senhora, né? A pandemia foi porque a gente já estava com a campanha pronta pro meio do ano. Veio a pandemia. A gente olha para trás e tá vendo. Sobrevivemos. É bem isso. Né? Exatamente. Foi assim, a gente tava com a campanha pronta, era uma campanha, galera, vem pra FURB, viva a FURB! Viva a FURB! Viva a FURB! E aí veio a pandemia, a gente falou, vamos ter que mudar tudo, vamos ter que... Joga aquilo fora e vamos começar a dizer como é que eu vou falar todo mundo em casa, viva a FURB, galera amontoada tirando selfie. Sem chance. Não dava. E a gente também teve que reestruturar readequar tudo. E assim, né, Fernanda, tudo que a gente tem como timing, principalmente, mas eu acho que isso talvez, a tua primeira passagem nessa coordenação tenha te ensinado muito como seria nessa segunda, né? Sim. Porque para romper as questões burocráticas e principalmente a resposta rápida que você precisa dar em algumas situações, né? Porque... A experiência, a maturidade é tudo, né? Na vida. É, muito bom. E assim, claro que acredito que a gente evolui até como liderança numa equipe, né? Tudo muda, né? Mas eu sempre tive sorte, eu sempre tive equipes muito boas trabalhando comigo, como eu tenho agora. Tanto que hoje a nossa equipe está fazendo a criação toda interna. Que legal. Usando pesquisa. Eles desenvolvem toda a campanha baseada em pesquisa com os estudantes. A gente fez uma em 2019 ou 20, se eu não me engano. Aí foi todo o desenvolvimento das últimas campanhas, e agora a gente já está terminando uma outra pesquisa com todos os alunos. E vocês utilizam o Instituto FURB para fazer as pesquisas ou vocês mesmos fazem? Essa gente mesmo está fazendo, porque a gente fez a pesquisa com as informações que a gente precisava para definir persona, né, entender quem é o público que está vindo, o que e até mídia, assim, o que eles assistem. Que ele consome. Então, era mais focada nisso, assim. E a gente está mantendo ela para poder fazer os comparativos, porque aí você tem perfis de gerações diferentes para a gente entender. Porque, de repente, a gente não era mais referência para a geração que estava entrando na FURB. Isso a gente estava até conversando no episódio anterior, tanto com a Beta Reicher, que falou muito sobre dados, né, que a Free atua muito bem com isso.
E o próprio Romeu comentando, cara, que hoje você não tem mais como falar que você vai direcionar um produto para classe A ou para classe B. Porque existem vários tipos de pessoas dentro daquela classe que você precisa atingir. Né? E outra, na nossa época, era, né, você tinha perfil de público, homens, mulheres ou ambos os sexos. E mais do que isso, né, Fernando, tinha um perfil de hábito e comportamento muito mais definido do que hoje. Né? As pessoas tinham o hábito de trabalhar, 18 horas vai para casa, assistia a novela das 7, assistia a novela das 20, hoje assistia o Jornal Nacional. Hoje você não tem mais isso. Né? Não, e aí aumentou a gama, né? Então hoje, saber que é um grupo que gosta de vinho para vender viagem já é interessante. Então você vai por outros caminhos que não são tão óbvios. Porque hoje você tem outros indicadores. Então ficou mais complexo. Né? Então hoje não dá para caracterizar, clusterizar de forma simples e homogênea. Né? Você tem perfis mais heterogêneos para consumir o mesmo produto. Então ficou mais complexo. Mas hoje a gente fala que a gente trabalha com o data briefing. É briefing de dados. Não adianta só você falar um monte de coisa. Tá, mas o que você tem em real? O que é real? Porque... E você sabe que na faculdade, dando aula, eu sou a disciplina que o povo lá sofre, porque eu dou mídia. Tem cálculo. Meu Deus, tem matemática. E, na verdade, a matemática é para usar o raciocínio lógico. Sim. Eu estou exercitando eles ao raciocínio lógico. Por quê? Porque hoje, toda compra de mídia digital se usa raciocínio lógico. O que está dando um custo por mil mais baixo, né? O que está financeiramente mais rentável, o que não está. E o growth hacking, que é todo baseado em dados, né? Então... Não tem como fugir do raciocínio lógico, né, para você tomar a decisão. Toda análise lógica, até a inteligência artificial vai fazer. Mas a interpretação e a tomada de decisão, quem vai dizer se aquele é o melhor caminho ou não, é o profissional. Aproveitando esse crescimento que tivemos aí de mídias digitais nos últimos anos e tudo, como é que foi dentro da academia, dentro da FURB em si, né, como instituição, os professores ali, a aceitação de que seria uma nova realidade de mercado, de utilização, de meios de veiculação, enfim. Foi rápido isso? Foi uma visão que todos tiveram meio que unânime de que seria algo que com certeza é o futuro, tá ali? Ou ainda aconteceram alguns percalços nesse meio? Não, é assim, né? Porque eu acredito eu que tem os puristas, né? E aqueles que já são mais early adopters, né? Que gostam de pegar as novidades e já fazer, enfim, né? Tem os dois públicos, assim. A FURB, é engraçado que se eu voltar lá pro 2008, 2009, eu lembro que tinha professor que chegava para mim e falava assim, Fernanda, não tô vendo a campanha da FURB. Eu ligo a TV e não vejo nada. Não tô vendo, não vejo nada. Eu falei, que bom, né, professora? Aí ele falou, que bom. Eu falei, porque o senhor não é o público. Se o senhor estiver vendo, eu estou jogando dinheiro fora. Errando aí, né? O senhor assiste, na época que a gente punha muito em Malhação, o senhor assiste Malhação? Aí ele, não. Eu falei, então né? Então, a mídia está mais forte naqueles programas que você sabia que teu público estava. E assim continua até hoje. E até hoje, essa é uma máxima, mas depois o pessoal começou a não me perguntar mais isso. De que, né, falava assim, não estou vendo a campanha, mas o senhor não vai ver. Não vai ver mesmo. Se o senhor agora, ver, me avisa. mais do que nunca, no digital, mais do que nunca. Se eu começar a ver, me avisa que eu estou mandando errado ali, né? Para onde? Então, direcionando de público errado. Então, nessa, eu já uso desde 2009 essa tática. No marketing, todo mundo entende de marketing. Todo mundo sabe, todo mundo tem muitas ideias para te dar. E todo mundo quer atirar, quer estar em todo lugar. Então... o que eu acho que eles entendem que tá a rede social, tá o digital, mas eles querem ver tudo em todos os lugares. E a minha briga hoje é dizer o seguinte, cada mídia tem uma característica, tem um público, tem uma linguagem e tem um porquê de eu estar colocando aquele conteúdo ali. Então, tudo eles querem que eu coloque no Instagram da FURB, o FURB Oficial. Só que o Instagram da FURB, hoje, quem segue a gente no Instagram da FURB? É o aluno, é o ex-aluno, é a imprensa, é o hater, é todo mundo. Então, primeiro, eu tenho que ter um conteúdo relevante, senão até o povo que é interessado vai começar a
sair. Silenciar. Ou no mínimo silenciar, né? Exatamente. Então eu não posso pôr qualquer coisa, porque senão vai ficar chato. Aí você fala, ai, que chato, vem cada porcaria dali, vou parar. Né? Então a gente já tem que mostrar um cuidado. E usar ali. aquela prerrogativa de que cada canal desse ele tem uma utilidade certa. Aí né? o comunicado interno, eu não vou pôr comunicado interno na rede Sem social dúvida. da FURB. Não, é comunicado interno. Para comunicado interno, você tem e-mail marketing. Né? Ou você cria um canal interno que faça esse papel. É um jornalzinho que a gente manda eletrônico. O próprio Meets, que a FURB utiliza, né? Sim. O próprio... O Teams, desculpa. Teams, né? Então, assim... Então, cada rede tem uma função. Aí, no Twitter, a gente já é um pouquinho mais descolado. O Eu Twitter gostava tem tanto, uma pegada. eu gostava tanto do Twitter, mas o Elon Musk tá estragando aquilo. É sem graça demais agora. Mas era divertido, porque eu usava pra xingar as pessoas, porque ninguém me segue lá, que me conhece, sabe? Eu xingava, era divertido. Só pra botar o ruim pra fora. Uma Né? válvula de escape pra não xingar as pessoas ao vivo. Não, e no Twitter tinha um movimento muito da galera falando, é legal, na época de passei, e a gente curtia pelo FURB oficial, parabéns, bebê, vem pra cá. E brincava de forma mais descolada no Twitter. E a gente sabe que o jovem tá no Twitter também. E a gente era um pouquinho uma linguagem que eu não uso no Instagram, por exemplo. E aí eu lembro que uma vez a gente colocou assim, vamos fazer uma surpresa, a gente tem que linkar a nossa linguagem do digital, tem que casar com o real, porque senão a gente cria duas empresas diferentes. A FURB no Twitter não pode ser... senão ela não cola com a FURB na vida real. Certo. Então, vamos fazer alguma coisa para linkar nessa linguagem. Então, a gente fez um monte de banner no primeiro dia de aula, para os calouros e para os alunos veteranos, uns banners mesmo, espalhamos escrito, bem-vindo, bebê, que bom que você voltou, alguma coisa, que bom que você está aqui, alguma coisa assim. Bem-vindo, bebê. Os professores, você está infantilizando o público, nossos alunos. Eu falei assim, professor, como a gente chama eles no Twitter, eles adoram, eles interagem com a gente assim. E eles tirando foto do lado do banner e postando, e a gente repostando no Instagram, e eu mandando para eles, eles curtem, eles estão tirando foto na frente do... Né? Eles querem também uma FURB mais descolada, né? E eu lembro que os alunos fez um baita sucesso com alguns professores até hoje. Eles falam, mas eu não gostei daquele banner. Acho que não necessariamente ser mais descolado, mas ser um pouquinho mais atual também, né? Acho que tem uma linguagem, mundo, né? Exatamente, e no LinkedIn... você precisa pensar que o aluno também ele é uma... sem ele a instituição não existe, né? Ele é um cliente, ele vai botar o dinheiro dele ali, ele vai viver essa experiência da universidade e tudo mais. Até entrando nesse assunto, tinha uma campanha que a gente estava comentando aqui antes, Montanha, da graduação, sim, né? Eu pedi para separar. O Heinz. Era uma campanha que, falando desse lance da vivência da universidade. Põe na tela para nós aqui, Heinz. E na época eu achei incrível, e a gente conversando sobre a FURB aqui, eu falei sobre graduação, FURB graduação... essa campanha foi a primeira campanha desenvolvida interna, baseada naqueles dados. É um case pra gente. Linda. Eu vou mostrar depois pro pessoal que tá online aqui, vai aparecer certinho para eles. Mas pode comentar, professor. É tudo igual. Já pensou se toda roupa fosse cinza? Todo pet fosse iguana? Se todo álcool gel fosse daqueles que grudam na mão? Pois é, graduação também não é tudo igual. É sim. Não é não? Deve ser, vai. Você tá de brincadeira. Aprenda com mais de 240 laboratórios e infraestrutura completa. Vocês estão vendo a minha tela? Formação com casos reais e pesquisas que mudam o mundo. São várias formas de conquistar a sua vaga na FURB. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. Valorize sua universidade local. Essa campanha, a gente até fez um case, depois eu apresentei lá no Núcleo de Marketing na CIB. O que acontece? A gente fez aquela pesquisa com os alunos e descobriu seis personas. E essas personas incorporavam vários cursos, né? Cada persona, com cada perfil, tinha a ver com algum público, mais de um curso, na verdade. E a gente foi identificando esses perfis, porque a gente tem a mania de falar assim, o aluno da FURB... Tem gente que fala, o aluno da FURB é só quem tem grana para pagar. 50 e poucos % de quem faz FURB hoje veio de escola pública. Né? Por quê? Porque a FURB tem muita bolsa, tem muito estágio, tem muita oportunidade. E acredito eu que no noturno cada vez mais também, né? Cada vez mais. Acaba trabalhando durante o dia. Exatamente. E aí,
O que acontece? Então, a gente foi desmistificando algumas coisas. Tem curso que realmente é um pessoal com uma renda mais alta. Quais são? Aqueles cursos que são período integral, que não tem como ele trabalhar. Medicina veterinária, né? Alguns cursos na área da saúde, realmente, né? Tem que ter uma renda maior. Primordial nesse caso aqui foi o fato do EAD estar incomodando, não foi, não? Não foi o EAD. Aí, as nossas concorrentes, e a gente está sempre acompanhando, claro, né? A gente começou a ver reclamações dos alunos das nossas concorrentes. Eles falando assim, e uma que chamou a atenção foi um colocando que estava fazendo medicina veterinária e olha aqui que eu trabalho com cachorro de borracha. Acho que é um cachorro de mentira. E a gente tem um hospital universitário, um hospital veterinário que faz transplante de pata em gavião, que tem tudo quanto é tipo de bicho lá, é tratado lá, né? Então é maravilhoso aquele hospital veterinário. E a gente falou, meu Deus, a gente tem tão mais nossos laboratórios. Hoje a gente tem mais laboratórios do que sala de aula, sabia? Mais laboratórios que sala de aula. Porque eles são sala de aula também, né? Então, assim, a clínica de odonto, meu Deus, são várias clínicas. Agora tem uma também equipada toda novinha. Eu lembro que um que fazia também odonto em outro local foi lá para produzir um vídeo pra gente. E ele falou, meu Deus, eu tô na Disney. Ele falou assim, nossa, eu não tinha ideia. Eu falei, tá vendo? E aí a gente queria mostrar isso. Então, a gente falou assim, a gente não quer ser arrogante de falar assim, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou... Porque teve uma época, uma fase que as universidades, até do sistema CAF, usavam isso. E já me incomodava. É maior pra quem? É melhor pra quem? É muito relativo. E é arrogante. A gente não quer ser isso, né? A gente quer que ele avalie, que ele tire as conclusões dele. E eu também, assim, EAD, para alguns públicos, é o que funciona, é o que ele consegue, é o que ele pode. Exatamente. Não vou questionar. A gente também tem cursos EAD na área de gestão. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer ele, né? Não é tudo igual, avalia, é isso que você quer? Avalia. Então, a gente achou que era mais pertinente e falar dentro dessa linguagem, porque a gente também, essa geração, baseada na pesquisa, nos dizia isso, que eles acreditam, eles levantam bandeiras, eles acreditam no movimento, eles não querem também nada pronto, eles querem dar a análise deles, né? Uma situação muito interessante com relação a alguns aspectos das universidades. Eu, por anos, quando eu fiz faculdade, isso né, há uns 40 quilos atrás, mais ou menos, eu participei muito da Associação Atlética. Né? Fui vice-presidente da Associação Atlética, os jogos jurídicos, enfim. Até hoje bomba. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante sempre, que eu acho que é mal explorado em alguns aspectos, é que você nunca vai ver um acadêmico defender tanto uma instituição como ele participa do que nesses jogos universitários. E, cara, aí tá a marca da instituição ali, eles estão gritando e bradando em nome da instituição, com as uniformes, com tudo. É verdade. Sabe? Então, assim, isso só mostra também que o acadêmico, ele acaba querendo viver aquela universidade. Obviamente, não todos os perfis, como a gente falou, esses perfis que trabalham durante o dia e tal, ele quer fazer a sua aula e ir embora. Sim. Entendeu? Mas muita parte da comunidade acadêmica quer viver a faculdade e viver na sua plenitude. Então, nessas questões, as campanhas como vocês estão colocando, eu concordo plenamente, que é aquilo de você estar identificado, né, com aquele universo onde você está inserido, como teu também. Né? Essa propriedade que você vai ter de estar ali sendo FURB, não só sendo aluno da FURB. E aí, e até a parte de direção de arte, a gente se baseou quais são as referências desse público. Os artistas, como esses artistas se comunicam, que cores usam, que tipo de foto, imagem. A gente viu que eles não gostam de foto assim, normal, eles são mais blasé, eles fazem careta, eles fazem... E aí a gente usou isso na campanha. E até o final, e eu lembro que o cachorro, que todo mundo amou o cachorro, a gente tinha medo de colocar o cachorro, falou, será que eles vão entender? Será que... Aí a gente falou, vamos entrar devagar com o cachorro, se der certo a gente explora mais. E eu lembro que a campanha era... um caramelo, né? Aí a gente pegou e colocou... o título era Não é Tudo Igual. E a gente falou assim, eles vão entender, o cachorro não é tudo igual? Eles vão... Será que a gente não vai esperar muito? E a gente ficou, aí a gente chamou o pessoal, os alunos da ETEV, e chamou, e aí, galera, o que vocês entenderam disso? Né, eles, eu não entendi, é graduação, é pós-graduação, é o quê? Tá falando da ETEV, tá falando do quê?
Aí a gente se olhou, putz, é mesmo? Aí colocamos, graduação não é tudo igual. Foi ótimo, você vê, pesquisa antes de colocar no ar. Perfeito. Genial. E aí, eu lembro que eu liguei pro meu filho. Filho, e aí, o que você entendeu com essa campanha? Você gostou? Ele disse, não, mãe, eu entendi. Eu disse, eu entendi. O que você entendeu? Eu não vou falar palavrão. Da outra eu falei. Pode falar. Não, eu entendi que a FURB é... Foda. E aí, e que tem que ir pra lá. Eu falei, então tá bom, é isso aí. Aprovado, vamos pôr na rua. Deu certo. Era isso que a gente queria. E aí, a gente... Agora... fizemos essa outra pesquisa para nos ajudar, então, para a próxima. Mas a gente tentou, nessa última, trabalhar ainda nessa linha do que não é tudo igual e que ela soma com você. Fazer uma continuação, né? Mas nessa linha. Uma campanha dessa, quando funciona, dá vontade de levar ela adiante por muito, muito tempo. Né? Agora, se eu desse um recado hoje para quem trabalha com comunicação... Esse é um corte bom. Pode ir. Vamos lá. Já anota o timing aí, Hans. Eu diria o seguinte, lá na época que eu fiz graduação, a gente falava na linguagem persuasiva, na persuasão, né, do emissor com receptor, da mensagem e tudo mais. E aquilo já me incomodava. Que eu falava, então eu tô falando que persuadir é mentir? Iludir, ludibriar? Ludibriar, isso já me incomodava. E hoje eu fico muito contente de falar isso. O mundo mudou de tal forma que hoje você não ludibria ninguém. Não adianta, seja quem você é. Assuma aquilo que você é. Ou melhore para ser melhor, né? Ou trabalhe, e a gente sempre tem que melhorar. Mas não queira dizer o que você não é. Então, assim, o que a gente viu? No nosso caso, trabalhe com a verdade, porque a rede social, antigamente, ninguém podia te responder na hora ali e você ter que dar uma resposta. Direto, né? Hoje, você tem que responder o tempo todo na tua rede social e tudo mais. Então, não adianta, né? Não adianta... bater boca em rede social. Então, a pessoa te ofendeu. Gente, então vou avaliar. Não adianta, porque se a pessoa está muito brava, ela naquela hora, ela não quer uma solução. Ela quer soltar os cachorros. Cada vez que você for justificar, ela vai rebater, porque ela tá pé da vida contigo. Você não bate boca em rede social. Essa é uma outra máxima. Não se bate boca em rede social. Você engole e fala... Vamos tomar as providências, vou avaliar teu ponto de vista. Isso. Vou repassar para a ouvidoria. Convenhamos que a aba de comentário é o inferno na Terra, né? Deus do céu. Mas não queira responder tudo. As pessoas também têm o direito de deixar a sua opinião e às vezes não são as opiniões mais legais, mas também você tem que dar essa liberdade, né? Então, e quando você fala em gestão de marca, porque isso tudo está por trás, tem um trabalho de gestão de marca. Quando você fala em gestão de marca, a marca tem que ser real. E a gente percebeu que o que nos torna aqui na região diferente é essa vivência, é a atlética, é o que você experiencia, são as oportunidades de estágio, de projetos de extensão, que você vai... O viver o campus em si, Exatamente. Então, são os laboratórios. Então, é Até isso... Porque atrelado ao profissional, está atrelado no ser humano, que está evoluindo, que está aprendendo outras coisas, não só aquilo que é pertinente à sua profissão, né? Eu me lembro também da minha época que tinha rinha, era um evento, lembra disso? Tinha... Inclusive, era você vai me ajudar a lembrar Tinha um prêmio da comunicação do... Talento universitário. Aquilo era maravilhoso, não tem mais, né? O talento, estamos tentando... É que mudou Mas, o público. enfim, tiveram outras coisas que aconteceram nesse tempo, obviamente. Mas aquilo dá um aprendizado... Esse tipo de ação que dá um aprendizado absurdo para o aluno, para a pessoa que está participando daquilo, entendeu? E aprendizado, prática, integração. É maravilhoso. Socialização, maravilhoso. que hoje está sendo importante, né? Eu que no meu caso só jogava truco, era a oportunidade que eu tinha de conhecer meus colegas, entendeu? Isso me lembra na faculdade que eu fiquei um bom tempo, né? Eu e um amigo meu chamado Clone, apelidado de Clone, a gente tinha uma máxima de que a aula é para quem tem dificuldade. Então, a aula é para quem precisa aprender. Eu jogava truco. Daí a gente ficava na atlética boa parte do tempo, né? E tinha um professor nosso, queridíssimo, professor Gediel,
que ele me encontrou um dia no corredor e falou, porra, Thiago, né, Montanha, não me lembro se ele me chamava de Montanha ou não, mas enfim, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei, mas também, né, o professor desce pouco. Ainda tem isso também. Mas o que eu acho bacana, e aí na universidade a gente vê todo mundo, a gente vê que a gente tem essa característica de ser plural, né? De ter de tudo um pouco, e é isso que é muito legal. E aí a gente começou a usar alunos para fazer a campanha. Eu não quero modelo. Eu não quero só cumprir tabela, porque hoje eu vejo muita campanha. Eu vou pôr uma pessoa preta para cumprir cota. Não, eu vou pôr porque temos claro, a necessidade da representatividade. Da representatividade, porque a gente acredita nisso. Porque a gente tem orgulho de saber que a gente tem, que a gente queria que tivesse até mais. Aí, na primeira campanha, a gente pôs... tem um menino trans, que a gente não falou pra ninguém sabe quem vê a campanha. Mas ele tinha uma história na universidade, né? E a gente aprendeu tanto com ele, com desse universo. Por exemplo, também, aí... essa última a gente pôs um cadeirante, que é um aluno nosso da educação física. Olha só que legal. Né, que joga basquete, um menino maravilhoso. E aí ele tá na nossa campanha. Mas assim, porque a gente tem isso. Hoje, na minha no primeiro semestre, que agora vai para o segundo semestre de publicidade e propaganda, eu tenho 3 PCDs. 2 são cadeirantes e tenho trans também. Uma menina trans. Que eu acho isso maravilhoso, essa diversidade. Você aprende tanto, teu universo muda. E hoje nem a comunicacação também não é inclusiva. Ela está começando a ser inclusiva. Sim. E a gente tem que se colocar nesse lugar. Eu acho que eu tenho esses nossos alunos aprendido tanto. Hoje eu olho assim, a minha casa, né? Os arquitetos, será que eles estão pensando na inclusão? Por exemplo, minha casa, se hoje eu tiver que andar de cadeira de roda na minha casa, machuquei o pé, não sei. Né, com mais idade, eu não consigo entrar no meu banheiro. Entrar no meu quarto, eu não vou até o meu banheiro. A gente não se preocupava com isso. Mas a gente nem decidia ter ou não ter. Simplesmente não se pensava. Uma coisa é até o arquiteto falar, você quer ter acessibilidade ou não? Nesse ambiente você quer ou não? Hoje talvez eu quisesse pensar no meu quarto, porque eu não sei o dia de amanhã, com mais acessibilidade, ou um pouquinho mais de acessibilidade. Então, mas acho que a FURB ela até tem que ter esse passo a estar sempre um pouco à frente, né? Afinal de contas, como um centro de talvez o domínio do saber da ciência aqui na região, etc., é importantíssimo que ela esteja sempre contemporânea também, né? Esteja à frente desses movimentos que a gente entende que fazem parte hoje de uma sociabilidade, de um envolvimento da nossa sociedade como um todo andar para frente, de fato. Né? E isso só acontece ouvindo e aceitando, né? Não, eles só querem o direito de ter autonomia, né? Direito de ter autonomia e estão certos. E a FURB é um prédio antigo, ano que vem ela faz 60 anos. Sim. Então a gente está num processo de uma mudança ali radical. A gente buscou emendas parlamentares para melhorar. A gente tem muito a melhorar, a gente sabe, em acessibilidade, mas já foi feita muita coisa, né? Por exemplo, o laboratório de áudio vai descer para ter acessibilidade no ano que vem para os nossos alunos. E umas situações assim que a professora Márcia, né, a reitora, tem feito um trabalho que eu acho que tem que ser parabenizado com relação a isso, é enxergar essa comunidade e também as necessidades da comunidade acadêmica, né? Digo isso em causa própria, porque a minha esposa, Camila, né, é professora lá da universidade, né? É professora de nutrição, apesar de, né? Eu falo que eu sou gordo de teimoso só, na verdade, sabe? Não é de fome. Mas, a gente teve a Cecília em 2020, e daí ela começou a dar aula depois que acabou a pandemia, ela voltou a dar aula, mas ela amamentava ainda, né? E não tinha, na época, um banheiro adequado, uma sala adequada de amamentação, nem mesmo para ela pudesse fazer o esgotamento do seio e tal.
E numa demanda que foi conversada com a reitora e tudo mais, hoje foram inauguradas algumas salas para isso, né? Então, hoje temos as salas de amamentação, que tanto para a comunidade acadêmica quanto para os professores e profissionais que ali trabalham. Então, também tudo isso também envolve uma comunicação interna que precisa ser bem direcionada e bem feita, né? Esse sentimento que a gente estava falando sobre pertencimento, sobre tudo isso, que também envolve comunicação e marketing. Sim, e a Márcia tem sensibilidade a esses temas, né? Isso a gente fica muito contente, assim. Ela, apesar de ser, na gestão, uma pessoa impecável, mas também ela tem sensibilidade a esses temas. Então... E aí entra aquilo que você falou agora há pouco, que não adianta você dizer que a universidade é para a comunidade e não fazer uma universidade para a comunidade. Isso aí. E aí hoje temos os nossos, a gente usa nas campanhas, os nossos alunos são os nossos embaixadores. A gente fica lá pesquisando, stalkeando eles na... Qual que encaixa nas personas. E agora Então, já... olha aí, você que está assistindo pode a qualquer momento virar uma estrela de um comercial da FURB. Exatamente. Mas aí quem faz é a minha equipe, porque meus alunos ficam às vezes me assediando. Ai, prof, olha como eu ia ser... Falei, não sou eu. Eu só dou a palavra final depois que eles já selecionaram. Além de ser muito divertido esse ambiente, né? Lidando com jovens, deve ser uma delícia. Exatamente. E aí eu passei por aquela fase de... Eu só incentivo o consumo. E eu passei aquela crise moral, né? Eu incentivo o consumo. Mas, sabe que dar aula, eu falei assim, não, mas eu estou encaminhando um monte de jovem para dar uma outra oportunidade de trabalho para eles, né? E eu sei que nessa área não vai faltar trabalho para eles, é só eles irem atrás e quererem buscar, então... E falando em trabalho, você acha que essa molecada está saindo bem para o mercado de trabalho? Está sendo preparada? Preparada tá. Às vezes elas não se dão, eu acho que estão novas, principalmente na publicidade, na comunicação, eles vêm muito novos, muito jovens. Então, às vezes, há a falta de maturidade para aquilo. Então, às vezes, eu sou chata e falo, gente, o que eu dou em matéria mídia é extremamente prático e é o que está no mercado, né? E eu trago dados do mercado, não estou inventando nada que vocês não vão usar e que vai ser acadêmico. A minha área é totalmente não acadêmica. Prática, né? Mas, às vezes, é difícil você chamar atenção para aquilo, né? Eu acho que depois, na minha experiência é sempre assim, depois eles vão pro mercado de trabalho, voltam e falam assim, devia ter prestado atenção. Lembrei tanto de você, fui tentar recuperar alguma coisa no caderno, ou eles falam, prof, como é mesmo que faz? Aí eles entram em contato comigo. Mas acho que isso não é da publicidade, né? Isso é de qualquer curso universitário, na verdade. O que eu diria, um recado que eu diria, que eu estava até comentando com ontem, assim, eu venho do TikTok, né? Eu estava acompanhando e eu vi muito... um monte de carinha ali falando, receita para o sucesso. Eles pegam um cara que diz que ganhou muito dinheiro, que às vezes a gente não tem nem certeza, eu acho que ele começa a ganhar dinheiro depois que ele fala que ganhou dinheiro, mas tudo bem. Ele fala que ganhou muito dinheiro, que tem muito dinheiro, e aí ele fala assim, eu vou dizer, para você ser bem sucedido, para você ter o sucesso, você tem que fazer isso, tem que acordar às 5 da manhã, você tem que... E aquilo me incomodou, porque primeiro assim, o que é sucesso? Para mim, sucesso hoje é tão diferente do que era no passado. O que é sucesso? Hoje, para mim, é sossego. É sossego. Você tá com uma graninha guardada, né? Ter uma despesa que você paga tuas contas e sobra. E tá com a vida tranquila. Para mim, hoje, não era o que era. Então, primeiro... Sucesso é muito relativo, então eu nem gosto do termo sucesso. Eu gosto do termo objetivo. Qual é o teu objetivo de momento? Porque você tem um objetivo e esse objetivo... Né? Porque realmente muda o tempo inteiro. E você vai reavaliar ele o tempo todo. Porque sucesso, para mim, eu vejo como um documento, um contrato. Você está dizendo que você quer sucesso. Você nem definiu se o sucesso é dinheiro ou é ser reconhecido. O que é o sucesso? Mas você está falando que é ter sucesso. Né? O sucesso, para mim, também pode ser tão diferente do que para ti. Até em termos de dinheiro. Pode ser sucesso é ter dinheiro. Para mim, talvez 1 milhão esteja ótimo. Para você, não menos que 5 milhões. Para montanha mesmo. Mas, 1 milhão é só uísque, né? Mas você vê como é relativo. Só que é esse contrato que você assina, que eu quero sucesso, aquele contrato que você não lê as letras miúdas. O que você está deixando para trás para ter aquilo? Ninguém pensa nisso. Quando a gente quer correr alguma coisa atrás, a gente não pensa qual é o ônus. A gente só foca no bônus. Cada escolha é uma renúncia. E aí, mas só com maturidade a gente entende isso. Aí eu falei, o que eu vou deixar? Tem um cara lá super bem sucedido. Tá na 3ª mulher, não viu os filhos crescer.
é super bem sucedido. Cara, e aí? Se não fosse os filhos crescer, eu achei que ela ia falando de você. Mas eu tá começando a me encaixar ali. Mas eu digo assim, nunca se dedicou à família, você não, né, Guto? Mas nunca se dedicou não à hoje, família. porque veio com maturidade. Exatamente. Então, porque naquela época você não leu as letras letrinhas miúdas. pequenas, exatamente. Né? Então, qual é o preço que se paga? Ele não leu que toda vez que ele separasse, ele ia chegar lá em casa com um fusca e um violão. Não estava escrito isso nos objetivos Tá dele. vendo? Então você tem que fazer uma análise completa. E a análise completa é planejamento, que é o mesmo planejamento que a empresa faz, planejamento estratégico, que tem o planejamento de marketing. É o planejamento Sem de ser vida. utópico, né? Aquele pensamento que eu te perguntei antes, lá do começo da faculdade, que as pessoas, vou ser um publicitário famoso, vou andar na calçada da fama. Oliveto de Blumenau, você. Nossa. Sim, loucura. meu Deus. Acho que minha pergunta foi mais direcionada nesse sentido. Preparado, não, mas atentos à realidade do mercado. A gente percebe isso, porque a gente, até como empresário, às vezes quer contratar, a gente tem dificuldade hoje em contratar um bom profissional. E uma das coisas que eu acho que, Guto, você vai ver, você vai começar a enxergar junto comigo algumas situações com bastante frequência, funções dentro da empresa que, se bobear, o ChatGPT substitui, né? Sim. E assim, é um meio que, vamos lá, no meio publicitário você vai ter algumas funções nesse respeito. Obviamente eu não estou dizendo que substitui, né? Mas que... Mas economiza diminui. alguns passos. Diminui. Isso aí. Não a pessoa ali, né? Mas o que aquela pessoa está fazendo, ela vai ter uma redução de carga bem grande, né? Para redação. Ela não começa na página em branco, né? Exato. Se a gente está falando aí de uma quantidade de pessoas para fazer uma função, se todas essas ferramentas diminuírem em 30%, 40%, 50% esse tempo, possivelmente você vai estar diminuindo em 30%, 40%, 50% a folha de pagamento. Essa que é a verdade. Exatamente, né? Mas, por outro lado, funções mais simples não vão ser necessárias. Então, você vai precisar de profissionais mais qualificados. Então, a qualificação é mais relevante do que nunca, porque o básico... Esses dias eu fui fazer uma apresentação para os alunos. Falei, vou usar esse Tome App. Coloquei só assim... Planejamento de mídia. Não disse que é na comunicação. Planejamento de mídia. Vieram 8 slides. O primeiro era o título, Decolando no Planejamento de Mídia. O segundo era o sumário, 6 pontos sobre planejamento de mídia. Todos dentro do assunto, tá? Olha só. Aí, cada slide, então, era de um tema do sumário. Mas vinha imagem e texto. Uma imagem referencial. Então, introdução ao planejamento de mídia. Tendências no planejamento de mídia. E veio, aí, claro, eu diminuí texto, tirei coisa, de um slide eu transformei em 3. Mas agora pensa você começar isso do zero. Exatamente. E eu mostrei isso para os alunos. Usou como uma ferramenta. Na inteligência artificial. Veio pronto? Não. Eu tive que... Teve coisa que ficou meio... Tirei, incluí outra coisa. Me facilitou um monte, né? Até no programa passado a gente falou da Free, fez uma campanha usando inteligência artificial, mas que justamente o mote era esse, que ela foi refinada pela mão, né? Mas na rádio mesmo, alguns comerciais, o texto dos comerciais, eu tenho colocado para fazer testes, eu boto lá 3, 4 informações só e peço um texto de 30 segundos. Você pode fazer mais, Monta-se você sabe que você pode fazer mais. A gente está estudando a inteligência para as pesquisas científicas do curso de publicidade. E a gente tem usado, os nossos alunos têm usado. A gente tem usado, mostrado como eles podem usar a ferramenta. Só que a análise dos dados, a inteligência não faz. Então, hoje o foco está muito mais na análise dos resultados, porque são resultados sempre regionais, locais, aí ela não tem de onde buscar. Mas você vê a importância do planejamento, da estratégia, né? Seria mais ou menos assim, as pessoas hoje estão numa relação com a vida, com as coisas muito fugaz, muito rápido, querem para ontem. Todo mundo quer comer a fruta, mas ninguém quer cavocar a terra. Você me deu alguma. Não... Cara, pra onde ele vai, cara? Todo mundo quer comer. Eu falei, Não, pera aí, deixa eu completar. Cara, você já plantou alguma coisa na tua vida? Já. Dá uma trabalheira da porra. E um dia... Cara, pera, que a quinta série agora veio muito forte. E um dia você vai... Não dá pra quinta fazer série veio programa muito sério forte. com montanha. Não dá pra levar em lugar sério. Não. E aí você vai plantar aquilo, montanha. Eu vou falar pra você agora. Daí você vai plantar aquilo um dia.
vai pôr a mão na colher. terra. Isso vai demorar bastante tempo. Entendi. Né? E as pessoas não estão tão acostumadas com isso. E na comunicação é mais ou menos assim. Você tem que planejar, pensar, programar, plantar e fazer a tua gestão pensar daqui a um ano, entendeu? Só que quem vê pro lado de fora, falou assim, maravilhoso, Nossa, tá que ali, campanha ninguém linda. sabe o trabalho que foi por trás. Exatamente. O cara pensa, que viu aquela campanha na FURB, que o cara foi dar cagada de manhã. Nossa, que ideia brilhante que eu tive agora, vou fazer um comercial. Exato. E daí vem aquele aspecto, né? Nossa, como o Google entrega? Meu Deus, como entrega? Eu tenho que falar do Google Entrega. E aí, o que acontece? E a gente tava falando da diferença das redes. É isso. Aí, às vezes o pessoal que não entende fala assim, pô, faz um post aí, um card e distribui. Eu falei, não é assim. Primeiro que eu tenho que ver aonde. O LinkedIn hoje, pra gente, a gente usa pra falar de egressos, por exemplo. Né? Carreira de egressos bem-sucedidos. Claro. Porque tem a ver com aquele conteúdo. Então, a gente cuida da onde vai pôr o conteúdo, né? E eu ia falar do Google Entrega. O que a gente mais vê hoje é isso. Primeiro que todo mundo quer o cardzinho de qualquer jeito. Ninguém planeja nada. Ninguém pensa assim, quantas publicações eu vou fazer semanais, de que assuntos, que temas. Vou fazer toda semana uma dica. Eles não planejam nada. Então, é tudo jogado e aí querem o resultado. Segundo, eu tenho acompanhado muito um TikTok. Eu descobri pelo TikTok, agora eu tô Montanha é o acompanhando rei do mais. TikTok, depois a gente mostra aí. Ai, não tem TikTok? Ele acha que é só dancinha? Não, mas é que o episódio passado a gente já revelou que o Guto é a sensação do TikTok. Sério? Vejam o corte, vejam o corte, tem corte no canal. Não, mas agora hoje vocês vão ver um do Montanha. Não vão não, sou eu que edito. Não, meu, porque ele é o rei do TikTok. Mas você Adoro o tem TikTok, adoro. Eu não tenho TikTok. Eu sou jovem, né, cara? Eu sou jovem. Adoro o TikTok. Mas aí, o que acontece? Eu acompanhei uma menina chamada Guta da Purple. Purple é uma startup de métricas. Já vi, bem legal. E aí, comecei a acompanhar, achei bem bacana e tal. E ela falou uma coisa que eu me identifiquei tanto. Falei, exato, é isso que a gente passa. O que acontece? Quando você só espera, você põe o post e impulsiona, e você espera o resultado, às vezes o resultado não vem. Por quê? Porque junto com aquele anúncio, um monte de gente impulsionou, certo? O que a gente tem mais medo na internet? Golpe. Se eu não conheço aquela marca, Perfeito. eu não vou clicar, eu vou ter medo, por mais que eu tenha adorado o produto, que eu não sei de onde veio, Além do se é uma mais, loja que fake. É o próprio entendimento do próprio Google, né? Aí o que acontece? O que faz vender não é simplesmente o impulsionamento do Google. Tem um trabalho de branding por trás. Perfeito. É a marca que dá a confiabilidade que vai fazer eu clicar ou não. E é o que eu sempre defendo, né? Desculpa puxar pra minha sardinha de novo, mas preciso, porque o assunto é exatamente esse quando eu trato com a minha equipe comercial aqui da Rádio Mix, que é isso, que, entendam, senhores, a gente não está disputando o mercado com plataformas digitais, são complementares. Mas um veículo com uma rádio, uma televisão, um outdoor, etc., ele serve para dar credibilidade. O branding que você precisa fazer bem feito. Exatamente. Então, é isso que a gente... Viu, minha equipe? Tá avalizado pela professora. Tá avalizado. É isso mesmo. É isso mesmo. Senão, não há impulsionamento, não há Google que resolva o problema. Até porque ela questiona, e eu também questiono, a tal da pirâmide, do funil. Porque a venda não é tão linear quanto aquele funil. Hoje ela é, né? Eu posso ver 3 anúncios aí, pôr no carrinho, volta, não quis receber no e-mail, aí eu resolvi comprar, ou não comprei. Não é linear como se simplificou com aquele funil de vendas. E até só deixa eu fazer um insight, Guto, que eu me lembrei esses tempos atrás que eu estava conversando com um amigo meu a respeito de as tecnologias avançando cada vez mais, essa invasão de privacidade que talvez tenhamos, etc. Existe uma certa lenda de que os celulares ficam nos ouvindo enquanto nós estamos e tudo mais, mas, cara, não há tecnologia ainda suficiente para isso, nesse aspecto. Mas ela vai existir. E daí vai ser muito interessante a gente começar a falar sobre o que é uma veiculação no rádio, para depois ela virar publicidade que você vai receber na sua rede social, né? Que é o cross-media. Porque você vai estar no teu carro, com o teu celular ali, você vai estar estocando um comercial na rádio sobre um produto tal, e depois você vai acabar vendo esse produto no teu celular, na tua rede social. Porque você escutou ali e tudo mais. Então, Mas já tem esse cross com a TV, né? Sim.
Hoje eu consigo fazer anúncio na TV e quando ele tiver... o teu celular vai escutar aquela onda do anúncio da TV, que pra gente não é... E aí ele joga um anúncio na tela do teu celular. Por que isso? Porque a gente sabe que a gente é multitela hoje, né? A gente tá na TV, mas tá com o celular na mão. Então, com rádio não é diferente. Já a gente dá pra pensar nessa tecnologia. Não, vai ser bem interessante isso. E falando nisso, marketing multiplataforma, cross-medias, etc. Como é que tu enxerga tudo isso hoje? Hoje é muito mais complexo, mas não tem como pensar só numa mídia individual, né? Hoje a gente compra muito mais do que 30 segundos. Hoje eu não quero só um plano de 30 segundos. Concordo plenamente. Hoje eu quero alguma coisa no Instagram daquele canal. Deixa eu te complementar da seguinte forma, como você mesmo falou, o professor vinha e pedia, mas faz qualquer panfleto, faz... É mais ou menos isso que está acontecendo hoje, que as pessoas acham que faz qualquer comercialzinho e impulsiona. É mais ou menos isso. A gente contratou um cara que ele é um mago lá na empresa, que ele é um mago aí do marketing. O Marlon, inclusive, ele vai estar aqui no programa. Um cara que tem uma bagagem absurda. E ele começou a botar a ordem na casa. Cara, quando eu vi o que esse cara fez, eu vi que eu não sei nada de marketing, que eu não sei nada de publicidade, porque é um absurdo o quanto as coisas estão interligadas e trabalham com pixels, trabalham com não sei o quê, que teu site conversa com teu Facebook, conversa com teu Instagram e tal. É um absurdo de possibilidades que você tem ali na tua frente, e eu acho que é aí que tá o desafio da gente como comunicadores, né? Você na tua área ali também, até na universidade, no marketing. O nosso desafio, hoje tá o cliente e as pessoas entenderem que a coisa é muito mais complexa do que elas pensam, pra gente conseguir entregar aquilo que elas querem. Que não é só fazer um comercialzinho e impulsionar R$30 no Instagram. A marca estar associada a um programa bacana é muito mais interessante do que o 30 segundos de programação. A gente procura sempre vender, falo há muito tempo já isso também. Quem fica vendendo 30 segundos de comercial de rádio não vai conseguir mais. A gente vende projeto. Projeto integrado. Multiplataforma, toda vez que a gente conseguir, vai ser multiplataforma. Exatamente. E se for ver, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar rádio com outdoor. Né? Ter o visual e o auditivo eu acredito na absorção e na memorização maior, né? Eu vi aquela marca, eu escuto no rádio, eu lembro da imagem daquela marca que eu vi no outdoor. Eu acho que é uma união que dá muito certo. Né? Então... E é mais barato que TV. É verdade. Quando que eu tive que mudar isso? Na pandemia. Nossa campanha de meio de ano era só rádio, outdoor e digital. Na pandemia estava tudo na TV, vendo jornal. Não sei de casa, ninguém saiu de casa. A gente foi a vez que eu tive que mudar tudo. Veio a agência, me trouxe uma proposta de mídia de outdoor. Eu falei, vocês estão loucos? Faz o menor sentido. Não, a gente vai para TV. Não tem como, né? Mas é essa mudança. Gente, estamos no nosso horário, Estamos findando esse programa agradabilíssimo. Com essa ilustre presença. Eu falo mais do que, né? Imagina. Mas eu queria deixar só uma mensagem final, né? Eu acho assim, isso vale para uma empresa, isso vale para alguém que está pensando na sua carreira. Eu acho que às vezes a gente esquece. Qual a marca que a gente quer deixar? Seja para aquela empresa ou seja para você mesmo, né? Então, assim, amanhã, qual é a marca que eu quero deixar? E esse pode ser teu objetivo de sucesso, né? Essa marca que você quer deixar. Então, seja de descontração, seja de descontração, seja de competência, seja do que você quer ser lembrado. Se você alcançar esse desejo, para mim você no teu sucesso. Legal. É isso aí. Perfeito. Obrigado, professora. Linda mensagem. Estamos findando, então, mais um ThinkTerCast. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Vão ter cortes aí no Instagram. Bate o sininho, pessoal. A gente está no Facebook também, não tá? É uma baita de uma pergunta, mas estamos. Não, eu vou querer meus alunos assistindo, muito dando bom. Apoio moral para prof. Muito e eu bom. Gostaria que eles fizessem um trabalho para apresentar na próxima semana, que vai ser balizado comigo e por mim e pelo Montanha, sobre as novas mídias e inteligências artificiais. Aliás, as novas mídias está ultrapassado, né? Um ponto extra na média, pessoal. Aí, feito o acordo? Vamos pensar. Vou pensar na ideia. E também mandem currículos também, que a gente está precisando. Currículo sempre o pessoal sempre pede.
Professor, obrigado. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Ficamos muito felizes com a presença. Gente, então, Obrigado. toda quinta-feira, às 8, né? Temos nossos novos episódios, toda quinta-feira às 8. Também acompanha o canal nos cortes. A gente está fazendo ali uma playlist só com os cortes dos melhores momentos. Tem um que tá fantástico do Gutão, tá? Assistam lá, cortes do TikTok. Fantástico, tá? Beijo, gente. Beijo, até a próxima. Valeu.